Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Bom, acho que a gente sempre começa fazendo uma pergunta aqui. Você deve ter ouvido várias vezes, mas é sempre bom começar pelo começo, né? Então, como que foi a sua chegada na rádio? Como foi essa caminhada, essa realização que trabalhar na rádio era uma parada da hora? Trabalhar em rádio. Em rádio. Começou na minha cidade, em Santos, né, onde eu me criei, passei uma boa parte da minha vida. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu já tinha um grave na voz, naquela fase que um moleque está mudando de voz, né, na puberdade. Eu já tinha um grave próximo desse. Hoje está meio estragadinho por causa de cigarros, uísques e afins. Mas eu já tinha esse grave. Aí algumas pessoas falavam, nossa, tem uma voz bonita, por que você não tenta ser locutor? Era uma época que tinha uma glamorização também até maior. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui fazer Aí me disseram, eu era muito ouvinte de rádio, né? O rádio muito presente na minha casa. E eu via principalmente AM, programas populares com a minha mãe. A minha mãe eram mais jornalísticos, o meu pai ouvia o Gil Gomes, aquilo tudo me inspirava, criava um mundo de imaginação que eu criava e eu gostava daquilo. E aí eu comecei a ir numa rádio, em outra lá que eu gostava, para poder acompanhar, às vezes, os programas. E eu perguntava, enchia o saco dos caras, como é que eu faço para trabalhar aqui? Eu tenho uma boa voz, eu tenho uma boa leitura. Meu pai assinava a Folha de São Paulo, eu ia para o banheiro de manhã, na hora que você vai no trono, eu abria a folha e ficava lendo a primeira página inteira em voz alta. Então a minha leitura sempre foi boa, modéstia à parte, desde que eu era pirralho. E aí ele dizia, para você trabalhar em rádio, você tem que ter o DRT, que é o registro profissional da categoria. Eu não posso te contratar aqui, senão vem a Anatel e fecha, aquelas histórias todas. E aí eu fui procurar e tinha o Senac. Já, na minha época, eu não sou tão antigo, em Santos, e com o curso profissionalizante de locução eu fiz. E foi mais ou menos paralelo quando eu entrei na faculdade de jornalismo em Santos, onde eu cursei e me formei também, sou jornalista. E aí eu comecei a fazer. E aí no curso de jornalismo, onde a gente tinha impresso, ainda na minha época eram máquinas de escrever Olivetti, tinha aula de rádio, de TV, de revista, e aí eu comecei a me aprofundar e focar nas aulas de rádio. Eu fazia os programas de rádio da Facos, na Unisantos. E a galera curtia e tal, e aí depois eu consegui o meu primeiro trampo na Rádio Atlântica, a M590 em Santos, onde um programa popular, eu só dava hora certa e entrava lendo, recortavam, por isso chamava o tal do Gillette Press, né? No jornalismo o termo, recortava-se as noticiazinhas, se colava numa folha, a gente ficava lá lendo a notícia do jornal, né? Que era uma outra linguagem, tentava deschavar um pouquinho e falar para o cara que está na linguagem radiofônica. E assim eu comecei. Aí depois fui fazer programa romântico, com tradução de letra. Aí comecei a conhecer mais Bon Jovi, né? Always, era uma das mais pedidas. A Rosana do Macuco manda pro Zé Roberto lá do Maitá. Não eram os meus bairros. Eu morava no Gonzaga. Mas não por isso, mas era sempre assim uns bairros que às vezes eu era pirralho, assim, tinha 17, 18 anos. Aí a gente traduzia, mandava o recado. Aí passei por algumas emissoras de lá e tentei vir para São Paulo. Mas aí o que me trouxe a São Paulo foi a chegada, isso na primeira metade dos anos 90, em Santos. Não acredito que em São Paulo também tivesse esse nome, era Multicanal. Era o pré-net, assim. Canais gringos que você podia assinar e comprar a cabo para assistir na sua casa. Então tinha o Discovery, tinha poucos canais, alguns de filme, o Animal Planet. E aí uma produtora de Santos, de um colega meu que era proprietário dessa produtora e também radialista de várias emissoras lá, agora está na Antena 1, ele começou com essa produtora a fazer a tradução e a narração desses documentários. E aí ele começou a escalar os locutores colegas dele da cidade. E eu fui um deles. Aí eu comecei a fazer narração para o Discovery Channel, o Hora Selvagem. E eu fazia as chamadas também. Nesta quarta, 10 da noite, só no Discovery Channel. Meio surtadinho, assim, levemente surtado. Levemente surtado. Hoje você não pode perder e tal. E comecei a fazer isso e comecei a me encantar, porque
É a mesma linguagem, só que numa outra atmosfera, né? O rádio, a televisão, é criar realmente. Essa voz tem que criar uma expectativa em você no sofá para fazer você ter vontade de assistir a porra do programa. E aí eu comecei a fazer isso e ele falou, cara, você se dá muito bem dublando filmes e desenhos. Você devia fazer um curso lá em São Paulo. E aí eu falei, porra, eu também queria trabalhar numa rádio lá, né? Mas eu precisaria, como que eu vou me sustentar até a primeira porta se abrir? Mas aí eu tinha a parte materna, minha avó materna faleceu um ano antes de eu me formar em jornalismo e deixou a casa dela para minha mãe aqui na Vila Romana, próxima a Pompeia, onde eu moro. Até hoje? Não, me mudei, tá. mas estou no mesmo bairro. Eu tô há mais de 20 anos, não saio desse miolo Sei. Pompeia, Legal pra Perdizes caramba e ali. coisas. Me encontrei ali. E só vou dali para Paulista e para os meus estúdios. E aí eu peguei e assumi a casa. Então eu já não teria o aluguel para pagar, só precisaria de uma renda, né? Aí logo que eu cheguei, eu fui fazer, e aí a rádio, já tinha deixado vários CDs em rádios aqui, tinha enviado, a Rádio Eldorado me chamou, ainda era bip, para tu ter uma ideia. Recebi aquele teletrim vibrando na minha calça, entrar em contato com a Rádio Eldorado. Eu falei, porra, alguém ouviu o piloto. É difícil também o cara que começa em rádio. Porque não basta ter o TRT, não basta ter o talento, é uma combinação de resultados, ele precisa que o cara tenha uma sensibilidade e ouça. Sim. Não jogue fora ali junto com o envelope, outros tantos envelopes. E aí eles ouviram, você quer vir, você é jornalista também, você tem uma boa voz. Aí eu virei, fazia um horário na Eldorado, FM, musical, onde eu ampliei o meu conhecimento musical pra cacete, porque eu era um roqueirão meio ortodoxo, Black Sabbath, Purple, LED. E aí comecei a descobrir que tinha Jamiroquai, sei lá, Massive Attack. Aí fui ampliando o meu leque e algumas coisas legais da MPB que eu conheci lá. Aí comecei a trabalhar lá e fiz um curso na BKS, o estúdio mais antigo do Brasil, junto com a Herbert Richards, que já não existe mais, mas a BKS existe. E fui fazer um curso lá de dublagem.